Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Fiquei sumida um tempo, mas estou aqui novamente e vim trazer uma aula breve para vocês sobre um assunto muito importante e que pode fazer muita diferença na vida do seu paciente. Vou trazer algumas definições, alguns exemplos práticos do modelo assistencial do cuidado centrado na pessoa. Então vamos lá. O que é importante a gente ressaltar nesse modelo assistencial, nesse método assistencial do cuidado centrado na pessoa ou cuidado centrado no paciente? A gente precisa levar em consideração toda a individualidade da pessoa como um todo. Considerar os seus medos, a sua insegurança, a ansiedade. Quais são as expectativas desse paciente frente ao tratamento que ele vai enfrentar? O que ele espera do tratamento? Quais são os impactos do diagnóstico desse paciente na vida dele, né? Fora do ambiente hospitalar, como é a vida dele? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer no momento de abordar esse paciente e de começar e apresentar um plano terapêutico, um plano de cuidados para esta pessoa. Vou trazer definição para vocês, existem várias definições, eu acho essa bem completa e eu quero trazer um pouquinho para vocês, que diz assim: o cuidado centrado na pessoa prevê que profissionais de saúde devem trabalhar colaborativamente com o paciente, construindo um tratamento que seja adaptado às suas necessidades individuais. Isso deve ser feito com dignidade, compaixão e respeito. Todo esse processo assistencial feito em colaboração com o paciente, tornando ele como coparticipante das decisões que serão tomadas a respeito do tratamento, isso provoca um desfecho clínico muito positivo, com uma abordagem diferente, onde a gente proporciona uma experiência, uma jornada para essa pessoa totalmente diferente daquele modelo tradicional que hoje é utilizado na grande maioria das instituições, principalmente no Brasil. Então, o que é importante para o profissional de saúde fazer, né, na prática, como tornar esse cuidado centrado na pessoa. Então, essa palavra empoderar, ela vem com muita força nesse momento. A gente precisa empoderar o nosso paciente em relação àquilo que é importante que ele faça. Vamos começar aqui pela autonomia. Promover a autonomia do paciente, né? Colocar ele como parceiro do cuidado, ofertar informação a respeito do tratamento, a respeito das decisões que precisam ser tomadas, tornar ele participante na tomada de decisão e tornar ele, entregar ele, na verdade, o poder de decisão. Tudo que vai ser feito não pertence ao médico, não pertence ao enfermeiro, pertence ao paciente decidir se ele quer ou não aquele tipo de tratamento e se ele acha que é o melhor ou não para ele. Pode acontecer de um profissional ficar revoltado diante disso, não concordar, mas é a opção dele, a gente precisa respeitar, né? Também vamos falar um pouquinho sobre o plano terapêutico. O plano de cuidados, a proposta para o cuidado daquela pessoa, ela precisa ser personalizada, ela precisa ser individualizada. Todo o planejamento deve ser seguido com base na vida e nas especificidades daquela pessoa. Isso também torna o desfecho clínico e todo o processo terapêutico muito diferente e com possibilidades prognósticos muito melhores. Sobre os protocolos assistenciais, toda instituição tem as suas normas, temos as normas de biossegurança a seguir, né, os protocolos, aquelas normas que a CCH
acompanha. Tudo isso deve ser apresentado ao paciente, né? Ele precisa ser educado sobre as medidas de segurança do hospital, as normas do hospital, aquilo que o hospital tem como exigência, quantidade de acompanhantes, horários, jejum, deve ser admitido no hospital tanto tempo antes da cirurgia, ou internação é assim, assim, enfim. Todas aquelas normas dos protocolos assistenciais, o paciente precisa receber informação, precisa ser educado a respeito disso, para que ele tenha uma maior aceitação e adequação diante desses protocolos que a gente tem a necessidade de seguir. E, por fim, a experiência, né? Tornar a experiência desse paciente mais confortável, né? Escutar as necessidades dele de uma maneira integral, considerar as suas crenças, considerar os seus medos, considerar o seu círculo familiar, considerar a sua opção sexual, enfim, o estilo de vida que ele segue. Tudo isso deve fazer parte desse processo terapêutico como um todo e provocando essa experiência nele de uma forma mais aceitável e mais fácil para ele. Então, o cuidado centrado na pessoa, ele tem 4 pilares principais. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles para tentar clarear um pouquinho na nossa cabeça como isso funciona na prática. Então, o cuidado centrado na pessoa, ele necessita de uma comunicação transparente. Os profissionais precisam passar todas as informações para o paciente de forma clara, de forma objetiva, que ele entenda. O prontuário do paciente é o direito dele, ele pode acessar quando ele quiser, quando ele achar que é necessário. A gente não tem o direito de esconder isso do paciente com medo de alguma coisa, de algum questionamento, né? Se ele está a par de tudo que está sendo oferecido a ele, então ele tem sim direito de entender um pouco melhor como isso funciona, né? Essa comunicação deve ser transparente. Se o paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ele precisa entender os riscos, entender quais são as possibilidades de tudo que está sujeito a acontecer naquele procedimento. Então, esse é um direito do paciente, né? Dignidade, compaixão e respeito. Não precisa a gente explicar muito, né? As definições falam por si só. Temos a obrigação de tratar o nosso paciente com dignidade, com respeito, como um ser humano em sua totalidade, em sua integralidade. A decisão sobre os processos terapêuticos, o tipo de cirurgia, o tipo de internação que ele vai receber, o tipo de medicamento, o tipo de anestesia, todas as decisões, elas precisam estar sendo compartilhadas com o paciente. Ele faz parte como coadjuvante na tomada de decisão, né? E, por fim, o atendimento personalizado, um pouquinho mais já do que a gente havia comentado antes. Levar em consideração a sua individualidade, as suas necessidades, tudo aquilo que permeia a vida dessa pessoa, tornando esse atendimento personalizado. Quer dizer que esse tipo de assistência é certa e a assistência tradicional que a gente utiliza é errada? Não, não quer dizer que um é certo ou que o outro é errado. Mas uma forte tendência vem, desde 2014, de maneira muito forte na Europa, nos Estados Unidos, e vem chegando no Brasil para dar uma mexida, dar uma movimentada no modelo assistencial que a gente faz hoje aqui. Então, a gente tende a caminhar para esse formato de assistência. E cada vez mais as pessoas entendem das doenças, cada vez mais elas têm mais informação à sua mão, acessível. O Google oferece inúmeras informações para as pessoas e elas estão cada vez mais questionadoras. E isso é muito bom, porque isso proporciona um acolhimento melhor por parte da equipe, isso proporciona um atendimento mais efetivo, mais eficaz e também aumenta os processos de segurança envolvidos em todo esse cuidado. Então, isso
pode, para nós profissionais, pode dar um certo medo, né? É completamente natural a gente pensar assim. Mas isso é seguro para todos os lados, tanto para o paciente quanto para nós que somos profissionais da saúde. Então, tornar a experiência do paciente mais confortável e promover uma jornada mais segura. Isso sintetiza bem o que é o cuidado centrado no paciente, porque por trás de toda essa forma de cuidar está esse objetivo, que é promover a saúde dele de uma forma menos traumatizante, menos dolorosa. Então, lembre-se disso. O paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Quando a gente pensa nisso, a gente olha para o outro com mais humanidade, com mais cuidado, com mais carinho, imaginando que era você que poderia estar ali do outro lado e como você gostaria de ser tratado. Enquanto você é profissional e isso te motiva, isso mexe com você, eu tenho certeza que você vai sempre oferecer o seu melhor. Então, eu espero que você que está aqui assistindo, mande para os seus colegas profissionais para que isso faça parte da nossa identidade de cuidado integralizado, de oferecer sempre o melhor que o nosso paciente precisa, tá bom? Então, eu encerro por aqui, eu agradeço a vocês que ficaram até o final do vídeo. Deixe o seu joinha se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho, que é muito importante não só para nós da enfermagem, mas para toda a equipe multiprofissional que está envolvida diretamente no cuidado do paciente, na parte assistencial, ok? Então, eu fico por aqui, tchau, tchau.